Vamos começar. Ai, ai. Então, gente, hoje vai rolar uma live muito bacana e o pessoal tá chegando. Mas, basicamente, como todas as outras lives, a gente tá fazendo em conjunto com um projeto social, né? Então, calma aí. Que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tá fazendo essa live junto com o nosso projeto social. E aí a Débora chegou. Oiê! E eu tava explicando, Débora, como que a gente junta essa ideia das lives com o projeto social. Certo. Enquanto ainda não chega o Charles. Tá bom. Tá. E basicamente é o seguinte, a gente tem feito algumas cestas, né, de experiências sensoriais, onde a gente linka alguns produtos, pode ser um fermentado, tipo um vinho, junto com a cerveja e etc, e vai fazendo assim. E dessa vez a gente resolveu fazer uma harmonização, porque a Débora, nossa super especialista, nos apoiou super, ela sempre apoia nossos projetos sociais. Então, assim, dentro dessa explicação que a gente vai fazer da live sobre a harmonização, etc., vem junto a ideia de uma cesta incrível com 3 produtos de charcutaria da Table e 3 cervejas escolhidas junto com a Débora. Então vamos lá, que a Table chegou, quer dizer, o Charles chegou, né? Eu só preciso que ele... Ô Charles, clica no botãozinho que aparecer aí para você participar da live. Aí eu clico aqui e a gente começa. E aí, basicamente... outra coisa. Essa criaturinha aí, a Débora, é uma pessoa muito simpática. Ela veio esses dias aqui no bar e a gente ficou trocando ideia. Era para ser tipo 30 minutos. A gente Não trocou foi, né? ideia. Eu falei, não, Flávia, meia horinha no máximo. Meu, acho que eu fiquei umas Super 3 horas. rápido. Super rápido, super rápido. Capaz. Mas foi bacana demais. E aí, acho que a gente ficou umas 3 horas, né, Débora, conversando. Eu acho que sim. Acho que sim. Aí... 3 horas, algumas latas e algumas cervejas depois. A gente encerrou. Exato. Ô, Charles, normalmente quando você entra, puxa a conversa lá pra cima. Quando você entra, aparece um botão pra você clicar. Não foi isso, Débora? Foi. Logo que eu entrei, já apareceu pedir para participar da live. Exato. Se você não achar o botão, você sai e entra na live de novo, que vai aparecer o botão. É bem rapidinho, assim, entrou, já aparece. Exato. Olha o que o Bruno trouxe para eu provar. Ai, que Nem sei o que é isso. O que é isso, moço? O que é? É da Mesopotâmia. É da Mesopotâmia, uma cervejaria nova de Juiz de Fora. E... nossa, era uma... incrível. Enquanto o Charles está chegando, eu vou pegar a lata ali para vocês verem. Peraí. Correr lá. E eu aqui, por enquanto, com um copo d'água. Uhul. Oi? E eu fazendo... Eu por enquanto, aqui tô com um copinho d'água. Mas aí não tem graça. Calma, né? Estamos começando. Que você já me queimou a largada, já. Foi o Bruno, né? Mas já fiquei com vontade, já. Só pela cor, já tô salivando aqui. Linda, né? Linda. Uhum. E é com framboesa, amora, limão siciliano, baunilha, pimenta rosa e alecrim. Caramba! Ui! É uma lista de ingredientes, mas tá muito boa. Muito boa. A outra que eu provei hoje também foi da mesma série, mas ela tinha laranja, que o Bruno me deu pra eu provar. Nossa, coisa boa. Mas assim, normalmente, eu não sei o que acontece, se acontece com você.
Normalmente, quando é uma lata assim, com muitos ingredientes, eu fico com o pé atrás. Tipo, será que vai ser bom, né? Porque você não vai conseguir sentir toda essa carralhada de ingredientes separadamente. Mas se o conjunto da obra fica bom, é bacana, né? É porque eu acho que assim, quando a gente vê essa lata e você já vê alguma coisa do tipo, sei lá, que nem você falou, alecrim, framboesa, você falou um monte de coisa. Pimenta rosa, limão siciliano, amora e baunilha. Então, a nossa tendência já é pensar no que a gente mais gosta. Então, tipo, você falou limão siciliano, eu já falei, aí você já pensa no azedinho. Então, quando você prova, se não vem isso de cara, então assim, você não pode. Eu não gosto muito de ficar lendo muito antes de beber. A cor, assim, você mostrou o copo, eu já quis beber. Então, assim, óbvio que tem frutas vermelhas, tá na cara, mas assim, é difícil, às vezes a gente vai. Já na cabeça assim, não senti isso de cara. E às vezes o conjunto da obra, né, de todo esse monte de ingrediente é que dá o sabor, né? Então é bom a gente não ir já com julgamentos, assim. É bom ir sempre com a mente aberta, sempre. Eu normalmente eu leio, eu sou muito curiosa, sabe? Então eu leio, mas realmente assim, ó, por exemplo, a framboesa e a amora, elas dão essa cor, né? O limão siciliano tá bem presente. Você que falou que você gosta, você vai curtir. Oba. A baunilha super presente. Agora, pimenta rosa e alecrim, eu já não sei, porque eu também nunca tinha provado uma breja que tinha esses ingredientes. Então, tipo, a primeira vez pode ser que você não perceba até por isso, né? Assim, tipo, porque não sei se com você acontece, mas o perfil, tipo, de uma, sei lá, de uma framboesa e de uma framboesa fermentada, para mim é bem diferente. Então, na hora que eu provo, não necessariamente vai dar um gosto de framboesa, mas como eu sei o que é uma framboesa fermentada, agora que eu bebi bastante opções, aí eu entendo. Agora que eu sou louca da framboesa, eu entendo. Exato. Não, mas mas é engraçado que nem eu não sou muito fã de alecrim. Eu não gosto muito de alecrim. Então, o alecrim é uma coisa que me barra para experimentar. Não que eu não vá tomar por isso, não. Mas se eu puder escolher, eu prefiro não ter. Então, isso que eu falo, assim, às vezes da gente ficar se pegando muito algumas coisinhas, a gente fala, será que eu vou beber, eu não gosto de alecrim. Vai vir aquele gosto na minha boca. Aí, às vezes, não, né? Então, a gente tem que provar. Sim. Tem que experimentar. Sim, exato. Ô, Débora, eu vou dar um oi ali. Será que o Charles está conseguindo aí mandar um... Que aqui é Deixa eu ver com ele aqui. Vou tentar falar com ele pelo WhatsApp aqui. Não aparece esse botão. Enviar convites. Enviei um convite para ele. Vamos ver se... Peraí. Eu tenho como me convidar também, né? Então foi mal. Eu não tinha percebido. Eu avisei ele que você mandou o convite. Tá, perfeito. Mas assim, o alecrim e a pimenta rosa, eu acho que eles entraram como um complemento. É que nem quando você faz uma comida, né? Você não vai torrar de alecrim e pimenta rosa, senão, tipo, você não vai nem sentir o gosto do resto, né? Então ele é um adicional, vai. Eu acho que ficou bem equilibrada por isso também, né? Tipo, sei lá, se fosse uma breja só de alecrim, talvez não ficasse tão bacana. Eu vou gravar essa sua fala e vou levar para alguns lugares que fazem batata com alecrim. Para eles entenderem que o carro-chefe é a batata, não é o alecrim. Mas é gosto. É o que a gente sempre fala, é gosto. A gente brinca de ingredientes e tudo mais, mas tudo é uma questão do que você gosta. Mas tem que provar, sempre. Tem que provar. Sim. Olha, eu curto alecrim, mas realmente, para quem não curte, batata com alecrim, só vem alecrim. Só vem alecrim. Então, mas assim, como eu gosto, eu pego e tipo... pego mais alecrim do que batata, entendeu? Eu vou fazendo assim, ó. Tipo, dar uma peneiradinha assim. Olha, já teve um comentário aqui da Flávia, sem alecrim.
Tá na minha turma do Sem Alecrim. Eu acho que deve ter bastante gente, na verdade, nesse mesmo time, vai. Ai, ai. Ô, Débora, Fale. enquanto o Charles não consegue entrar, por que Uhum. tu não conta um pouquinho de como você entrou nesse mercado da cerveja? Sim. Bom, em primeiro lugar, né, que a gente começou a falar porque a gente fala demais, né? A gente já deu o exemplo do dia que eu fiquei aí um tempão e que era para ser meia hora, viraram 3 horas. Mas assim, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Não só o convite de participar da live, que eu acho que é uma peça dentro de todo um conjunto de coisas legais que o Sorrops está fazendo. A sexta, vamos lá. Vamos jogar, confete, que eu gosto. Eu acho que assim, a criação da cesta é incrível, né? Não é a primeira que vocês estão fazendo, mas essa eu fiquei muito feliz pelo convite, feliz em participar. Os produtos são incríveis. O Charles ainda não entrou, mas assim, já tô também jogando confete, porque eu gostei muito. Foi um projeto legal. E, acima de tudo, a questão, né, do Brazuca do Bem, da campanha que vocês estão desenvolvendo, que é uma campanha muito legal, que foi através de uma campanha assim que a gente acabou se conhecendo, né? Então, assim, isso só vem mostrar que é super legal o que vocês estão fazendo e eu super apoio e contem comigo aí para qualquer participação nesses projetos legais. Então, assim, fica aqui meu agradecimento pelo convite, pela participação. E falando um pouco, assim, de mim, dessa Sim. pessoinha aqui, como você disse. Que é super simpática, como todos podem ver. Ai, gente, desculpa. O olho fechado eu ainda não comecei a beber, mas ele não consegue ficar aberto o tempo todo. Assim. O sorriso, ele fica assim, ó. E depois que a gente beber, só vai piorar. Então, assim, mas as pessoas vão ver que tá tudo bem. Bom, eu tô começando agora um projeto que chama... Meu nome é Débora Cavalieri, meu projeto é o Decave Experiências Cervejeiras, né? Então, é um projeto assim, tá saindo do forno, ele tá começando agora, e como o nome já diz, experiências cervejeiras engloba 1 milhão de coisas e nada tão específico, tá? Por quê? Porque eu acho que isso também vem um pouco da minha história, de como eu entrei na cerveja artesanal, de como tudo começou. E eu acho que, assim, hoje o grande legal quando você fala de cerveja artesanal é você ter uma experiência. Que seja uma harmonização, que seja um jantar harmonizado, que seja visitar uma cervejaria em São Paulo ou em outra cidade, que seja fazer um happy hour com uma cerveja que você nunca viu na vida, nem sabia que existia. Experimentar a cerveja com alecrim, para quem não gosta de alecrim. Tudo isso são experiências, eu acho. E então, esse meu projeto, ele vai contemplar tudo isso. E ele vem bem lá de trás. Eu falo demais, então eu vou tentar resumir ao máximo. Vale. Eu venho do... Eu venho do mundo hoteleiro, na verdade, hosteleiro. Eu fui proprietária de um hostel na Vila Madalena por quase 10 anos. E lá eu comecei como o foco de hóspede era estrangeiro, mochileiro, e eles queriam, claro, buscar coisas do Brasil, né? Eles queriam experimentar a cerveja local, a tal da coxinha, o tal do Guaraná, sabe? Chegava e qual que é a cerveja que vocês tomam aqui? E aí eu comecei a buscar possibilidades. Eu tinha um bar dentro do hostel, eu comecei a buscar essas possibilidades. Sempre gostei de cerveja, tomo cerveja desde sempre, que eu me lembro. E aí falei, pô, aí 2014 veio a Copa do Mundo, né? Pô, quem trabalhava com turismo na Copa do Mundo foi o auge do turismo do Brasil. E aí eu falei, cara, vou fazer uma cerveja do meu hostel para oferecer para essa gringaiada toda aí. Imagina, nunca tinha feito cerveja. Fui fazer um curso de um dia, sei lá, eram 2 dias, um dia, não sei. Fiz uma abraçagem. Resumindo, a cerveja ficou horrível, claro, porque foi a única que eu fiz numa aula com mais um monte de gente. Chamei uma dona de hostel para fazer, uma outra dona de hostel para fazer comigo, também do Alice, que é na Vila Madalena, Denise. E eu toda animada. Não, e agora a gente vai começar a produzir cerveja para São Paulo inteiro. Imagina, lá em 2014. Nunca tinha ouvido falar do Mapa.
de registro. Achei que era assim, fazia minha cerveja, rotulava, vendia e tava ótimo. E assim, você faz, não tem o que errar, sabe? Você faz a cerveja, ela sai maravilhosa. Óbvio que não, né? E foi Sim. um balde de água fria na cabeça. Resumindo, não fiz a cerveja, mas a pulguinha ficou atrás da orelha e aí começou uma história de 2014 para cá, de horas copo, horas estudo, hora curso. Vendi o hostel continua lá na Vila Madalena, ele continua funcionando, é o Sampa, mas não é mais meu, mas é um lugar incrível, eu fico muito feliz dele continuar lá. E a partir daí eu comecei a estudar, e aí resolvi mudar de carreira, falei, vou trabalhar com cerveja artesanal. Fui trabalhar numa cervejaria, trabalhei lá nos últimos 2 anos e pouco, mais ou menos, saí agora no final do ano passado. E agora entrei pro projeto, assim. Na cervejaria eu trabalhava na área comercial, na verdade, não era com produção, nada disso. Mas na área comercial é uma ótima área para você entender um pouco do mercado e entender, sabe? Se você quer empreender, nada como passar por uma área comercial para entender os negativos e os positivos de tudo isso. E é isso. Acho que resumi bem, né? Resumiu, vai. Menos de 1 hora, pelo menos. Ô, Débora, já surgiu até uma pergunta, vai. Pediram aqui um exemplo de harmonização para uma sour como a que eu tô tomando, com tantos sabores. Ai, Tipo, delícia. como já surgiu esse assunto da harmonização, como o Charles ainda não conseguiu entrar, vamos inverter toda a ideia da entrevista. E aí a gente começa pela harmonização, que o pessoal também tem as suas dúvidas, e aí a gente vai levando isso em frente. É isso, né? E quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Vamos lá, exatamente. Olha, geralmente, assim, existe uma lógica na harmonização, né? Eu gosto sempre de falar que, assim, gente, primeira coisa é gosto, tá? É o que você gosta, é o que você gosta de beber, é o que você gosta de comer. Não se sinta pressionado porque estamos falando de sour, em ter que amar sour. Não. Tudo é uma coisa assim, de provar, gostar e ter referências para você fazer uma harmonização. Basicamente é isso, tá? Sour, geralmente, é uma cerveja mais leve, é uma cerveja com teor alcoólico não muito alto. É uma cerveja que, na maioria das vezes, ela vem com frutas. Essa daí tá bem recheada. Tá bem recheada de coisa gostosa. Mas, assim, eu costumo... falar que as sours, você pode ir na mesma pegada com relação à comida que você vai acompanhar. Comidas leves, comidas não muito temperadas, comidas frescas. Eu gosto muito de sour com salada, onde você coloca alguns queijos brancos, queijos não tão gordurosos, como os queijos azuis, gorgonzola, esse tipo de queijo. Com frutas secas fica muito gostoso, com nozes, com nuts em geral fica muito bom. Com ceviche em geral, então comida japonesa para mim com sour, no geral a comida japonesa, a parte cru fica muito boa com sour. Que mais? Sour eu com doces não muito gordurosos, coisas mais frescas. Mesmo com frutas em geral é tranquilo de tomar, fica bem gostoso assim. Eu não recomendo com muita fritura, com muita gordura. Por quê? Na maioria das vezes, você acaba... O que é legal da harmonização? Ou os sabores se complementam, ou os sabores se contrastam, ou os sabores, eles se adequam, né? Eles se completam. Então, assim, se você tem uma cerveja muito leve e coloca uma comida muito pesada, muito condimentada, alguma coisa você vai matar da cerveja. E vice-versa, né? Então, assim... Eu gosto de sour com coisas bem frescas, assim. Eu acho que fica super gostoso de tomar. Mas, assim, é gosto. É o que você falou aqui, né? Hoje, quando você veio buscar o kit, que depois a gente vai mostrar, de que paladar é de paladar para paladar, né? Não é tem de paladar para paladar. Definir. Se eu falar pra você que eu nunca tomei uma sour com um hamburgão cheio de bacon, eu vou estar mentindo. Mas devem ter algumas combinações que é meio certeza que vai dar errado. Porque assim, se você pensar em alguma coisa, sei lá, mesmo se você pensar num sanduíche, né? Alguma coisa assim, com sabor
muito forte, muito gorduroso, muito puxado mais para talvez untoso, a sour ela vai acabar, sabe, perdendo as características que ela tem que ter no teu paladar, entendeu? Então, é uma sugestão, assim. E, assim, eu gosto muito de brincar com a harmonização com situações, assim. Então, dia de sol, praia, né? Em Juqueí, uma sour, gente. Fica incrível. Sim, sim. Eu acho que isso é muito gostoso também quando a gente usa a nossa memória afetiva para fazer essas harmonizações, sabe? Aonde ficaria bom eu tomar essa cerveja também? Não só com comida, mas em situações. Isso funciona super bem, assim, é super divertido fazer isso. Tá. E aí, assim, quais são os maiores desafios que você enfrenta na hora de harmonizar? Porque não. Assim, gente, a Débora, na hora que a gente foi fazer a ideia do kit harmonizado, ela já trouxe uma série de possíveis combinações, né? E algumas provavelmente podiam dar mais certo, outras nem tanto. Teve até algumas que a gente acabou cortando porque não super agregaram, né? Tipo, mas qual que é o principal desafio que alguém que está começando a fazer uma harmonização pode enfrentar? Olha, tem algumas características da cerveja que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa na harmonização, tá? Desde quando a gente começa a falar cor, aroma, teor alcoólico, amargor, carbonatação. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas do que ela tá falando, meu Deus do céu? O que realmente são esses fatores que a gente precisa levar em consideração? Quando a gente começa a explicar o que é cada um, isso vai ficando mais óbvio na hora de escolher uma cerveja, né? Então, quando eu penso na cor da cerveja, o que vem na cabeça, né? Então, a cerveja escura. O que é uma cerveja escura? É uma stout? É uma cerveja mais âmbar? Qual que é a diferença dela para uma cerveja mais clara? No sabor, no aroma? Então, uma cerveja que quando eu ponho no copo, ela faz muita espuma, pouca espuma. Então, ela é uma cerveja de trigo, não é uma cerveja de trigo. Tudo isso, quando a gente vai pensar numa harmonização, a gente tem que levar em consideração. Uma cerveja com teor alcoólico de 10% é diferente de uma cerveja de 4%, 4,5%. Então, ela é uma cerveja mais leve, ela é uma cerveja mais pesada. Tudo isso a gente vai pensar na hora de equilibrar com a comida que a gente vai comer. A harmonização nada mais é do que equilíbrio. São combinações que trazem equilíbrio entre a comida e a bebida, né? E aí você, claro, é legal ler um pouco, é legal entender um pouco como é que, né, da onde eu parto para isso, mas todas essas características da cerveja a gente precisa levar em consideração na hora de pensar no prato. Isso eu digo mesmo em casa, sabe? Você tá em casa, fala, pô, vou pedir uma comida diferente hoje, o que eu tenho aqui para beber? O que eu vou pedir de cerveja junto com isso? Né? Vou pedir um prato lá no Soul, o que eu vou pedir de cerveja junto? Sabe? Então, assim, claro que aí vocês têm uma estrutura para indicar para a pessoa, mas quando você não tem isso em casa, o que é legal você levar em consideração para essa combinação? Então, são essas características da cerveja que a gente acaba pensando e levando em consideração para fazer a harmonização, para buscar esse equilíbrio, né, no geral. Tá. E assim, óbvio que você estudou pra caramba pra isso, mas, tipo, o que você pode dar de ideia para quem tá começando, tipo, dicas básicas, assim, para, sei lá, alguém que está em casa, nunca estudou sobre o assunto, por onde ele pode começar? Tá. Bom, o estudo é constante, né? Porque assim, a gente acha que sabe, aí um dia a gente prova uma cerveja e fala, caramba, nunca provei nada igual, né? Isso o que é ótimo, né? O que é uma alegria de vida. Ainda bem, né, gente? Ainda bem. Essas surpresas são muito bem-vindas. São incríveis. Não, e ainda quando você faz, que nem a gente fez essa degustação com a Table junto, meu Deus do céu, que delícia de juntar esses produtos com a cerveja, assim, são descobertas, né? Eu acho que o legal, assim, tem algumas coisas básicas da harmonização, que elas são óbvias, mas como você falou, para quem está começando, é legal saber,
né? Então, assim, vamos lá. Cerveja de trigo, por exemplo. Vamos entrar numa Weiss, que é uma cerveja que a maioria das pessoas que muitas vezes não está inserida nesse gosto da cerveja artesanal conhece. O trigo, ele é muito fácil de harmonizar com muita coisa. Então, não tem muito erro, sabe? De você pegar uma Weiss ou de você pegar... A Vitibir você já tira um pouco, porque a Vitibir tem um pouquinho também ali do cítrico, né? Da casca de laranja, da semente do coentro. Mas ela já tem um pouquinho mais de tempero e ela é bem leve. Agora sim, quer começar? Poxa, vou começar com uma cerveja que é uma cerveja clássica, é uma cerveja que é um estilo fácil de encontrar e harmoniza com quase tudo. Dificilmente você vai errar. Ela vai com comida árabe, ela vai com carnes, ela vai com frango, ela vai com grelhado, ela vai com ensopado. A única coisa da cerveja de trigo é que ela, por causa do trigo, né, é uma cerveja que ela deixa a gente um pouquinho estufada, né? Dependendo da quantidade que você vai tomar. Pra mim não faz nada. Pra mim vai tranquilo. Mas assim, eu não tenho essa frescura, mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Tipo, se você vai comer um churrasco a tarde inteira, dificilmente você vai aguentar ficar tomando cerveja de trigo a tarde inteira. Então, assim, você entra nessa harmonização, mas depois você vai para uma cerveja um pouco mais leve, ou talvez também horas copo influencia muito na harmonização. Isso é importante. Ver o quanto você vai beber e por onde você vai começar. Uma outra coisa, cervejas mais amargas, elas são, né, que aí a gente entra para o mundo das IPAs, né, que é um mundo gigantesco. E não pensem que só as IPAs é que tem amargor, tá? A gente tem amargor. Depois eu posso falar para vocês do IBU, tal, para vocês entenderem um pouco essa questão do amargor. Mas assim, o amargo da cerveja, o lúpulo, ele tem também como função limpar as papilas gustativas. Então, quando você come uma comida que é muito gordurosa, ou que é muita fritura, ou que traz isso para você, a cada golada você limpa a boca para a próxima garfada, pense em cervejas lupuladas, isso é muito legal. Eu falei da Vitibir, que é uma cerveja que também é um estilo um pouquinho mais famoso, mesmo quem não toma muita cerveja artesanal acaba tomando. Vitibir com saladas, queijos frescos, grelhados, peixes grelhados, fica incrível, sabe? Você pensar numa porçãozinha de lula na grelha, um limãozinho em cima, gente, com uma Vitibir vou falar, não tem erro. Não experimentou? Me falaram uma vez com feijoada. Por causa da laranja. Funciona. Por causa da laranja. Que é muito legal, porque aí a gente tá falando de uma coisa bem de contraste mesmo, assim. Ou, na verdade, assim, você pode usar como um contraste ou um complemento. Porque quando você quando você come uma feijoada, você tem lá os ingredientes que geralmente são mais pesados, né? Mesmo as lights, ou, né? É um pouco mais pesado. Mas no final, aquela rodelinha de laranja que você coloca no prato, aquilo é o grande finale da feijoada. E a Vitibir, ela traz essa citricidade da casca da laranja, né? É uma cerveja de trigo, é uma cerveja leve. Então ela fica meio que o fechamento de toda aquela, né? Aquela orgia gastronômica que você fez com a feijoada. E ela vem num fechamento, assim. Então é legal, tem umas coisas meio malucas, assim. Mas, para começar, eu acho legal ir para umas coisas mais básicas, assim, como eu falei, assim, do leve com leve, o amargo para tirar a gordura, para tirar a fritura. Eu acho que essas são, tipo, não vai ter muito erro ali, você vai começar a aprender que caminho seguir. Isso facilita. Tá, e aí pensando nas ideias que você trouxe de harmonização com a charcutaria. Por que você trouxe essas ideias, né? Porque a princípio você já tinha uma ideia meio, umas complementações meio pensadas já, umas harmonizações meio pensadas. Da onde isso surgiu? Foi assim uma mágica? Foi, sei lá, da onde? Opa! Tirei daqui. Não, tirou da cartola? Tirei da cartola. Na verdade, é assim. Eu gosto muito de harmonizações com estilos da escola belga de cerveja, tá? Esse foi um do motivo que dos 3 rótulos que a gente escolheu, 2 são dessa escola. Porque
eu acho que a escola belga, ela, por ser uma escola, assim, falando de escola cervejeira, por ser uma escola muito louca, né? Por ser uma escola que permite muita coisa, é uma escola onde a principal característica vem da fermentação da cerveja, aonde é possível colocar ingredientes, temperar a cerveja, colocar fruta, fazer um monte de coisa. Geralmente, quando eu penso em harmonização, muitas vezes vem estilos da escola belga na minha cabeça, assim, muitas vezes. Eu até preciso dar uma cortada nisso, porque eu acabo falando, ai, essa aqui. Aí quando eu vejo, eu só peguei belga. Eu falo, não, para, segura, vamos pensar nos outros também. Mas, assim, essa questão da gastronomia com a escola belga fica muito boa. No final, você descobre sabores. Isso é muito legal na harmonização. A gente pode estar comendo aqui uma panceta, que é o que está aqui do meu lado me chamando nesse momento, mas eu estou segurando. Eu posso ter uma panceta e eu posso pensar, poxa, panceta, fritura, carne de porco, tá, já vou para uma IPA direto. E a gente harmonizou com uma cerveja que pouca gente ia pensar. Por quê? Porque ela já traz... Eu pensei muito nas notas do caramelo do malte, sabe? Para dar aquela coisa com a carne de porco, com a friturinha. Essa panceta tá super bem temperada. E aí a gente pegou uma cerveja que não era óbvia. E o sabor, quando a gente juntou... Porque assim, você come a panceta... A gente já tá falando da harmonização, já queimei a largada, né? Não. Fale. Continua. Ai, caramba. Mas tudo bem, continua. E aí, quando você tem o prato, né? A comida, a cerveja, você tem 2 sabores que você tá ali comendo e tomando a cerveja junto. Quando você mistura muitas vezes esses 2 sabores na boca, ele te dá um terceiro sabor. Então, às vezes, o muito óbvio, ele acaba sendo bom, é legal, é bacana, fica uma boa harmonização, mas na hora que você junta, ele não te traz aquele punch de um terceiro sabor. E o que a gente pensou muito nas harmonizações de hoje foi isso, assim, poxa, tá legal, pensei nessa cerveja, mas pô, olha com essa como é que ficou. E eu gosto muito disso, assim, eu gosto muito de experimentar sabores, eu tenho a cabeça muito aberta para aqui colocaram a panceta e porter. Lindo, também delícia. Fica muito bom também, panceta e porter. Eu gosto muito dessa harmonização. Então, assim, a porter também é uma cerveja que ela tem muita característica, né? Do malte, do caramelo, um pouco do adocicado que vem. Ela tem, claro, um pouco de amargor, mas é um amargor que ele fica em segundo plano comparado com tudo que o malte traz, né? Com as notas que a gente tem na que a gente pensou de frutas secas, um pouco adocicado, uma cerveja seca, que com a gordura da panceta fica legal, entendeu? Então, mas eu já venho com uma ideia, claro, do que eu estudei, né? E do que eu provei. Porque, assim, harmonizar também é muito você ter referência de sabores. Então, assim, não adianta muito a gente... Porque, né, que nem... vou dar um exemplo de... gente, agora o alecrim ficou na minha cabeça, né? Desculpa, mas assim, se eu nunca comi alecrim, como é que eu vou saber o sabor do alecrim? Entendeu? Então, e como é que, pensando... Quando você me falou o que tinha nessa cerveja... Se eu não sei, sei lá, se eu nunca comi uma framboesa, ou como você falou, framboesa fermentada, se eu nunca tive essa experiência... O limão siciliano, que não é um limão Tahiti, é completamente diferente. Então, assim, se você não tem essas referências de paladar e de sabor, fica difícil você entender como juntar as coisas, como combinar ou como contrastar, né? Então, sei lá, uma dica que eu dou é o seguinte, comam de tudo. Façam copas. Experimentem várias copos, assim, por mais que falar sour, ai, que estranho, gente. Provem a porter, provem estilos clássicos, estilo que muitas vezes, sabe assim, não fiquem só nessa coisa da IPA, do lúpulo, abram um pouco, vão conhecer outros sabores, pelo menos para provar, claro, que você vai comprar para ter em casa, para ter sempre, para chegar à noite, abrir, tomar uma coisa, mas pô, eu quero provar uma coisa diferente. Abram o paladar, assim, para experimentações, eu acho super importante isso.
Tá, aí você tinha queimado a largada. Ah, eu queimei, desculpa. Mas então, já que você queimou, vamos apresentar quem Vamos. são as integrantes da cesta. Vamos, Ó, vamos. gente, aqui tem uma Saison 2020 das Alás Espontâneos, número 1. Cara, eu já tinha bebido ela separado, mas eu ainda não bebi, quer dizer, não harmonizei, né, com os rilhês de pato, porque, na verdade, no dia da harmonização, infelizmente, eu não estive aqui, né? Então, confiei na minha equipe. Todo mundo disse que ficou maravilhoso, mas vamos lá. Então, Débora, vamos explicar um pouquinho das cervejas que a gente pensou. E assim, na verdade, o Charles ia também trazer a cerveja dele, que é uma American IPA. Mas eu não sei por que o Instagram tá de mal com a gente. Ele não tá deixando o Charles entrar, entendeu? Ai, gente. Tá foda o negócio, coitado. Depois, talvez, depois que a gente conversar sobre toda a harmonização, a gente talvez possa tentar fechar e entrar de novo. Vai que, né? Pode ser. Mas... Ou também a gente pode fazer o seguinte também, não sei, para ficar democrático o negócio, pra gente não. Pra ele entrar também, a gente fala um pouco das cervejas, talvez conforme for eu saio, ele entra para falar. Pode estar dando algum tilt de. Ai, gente, tilt é muito anos 80, né? Tá dando algum tilt dos três entrarem. Pode ser, Pode talvez. ser. Né? Não, vamos falar sobre a harmonização, que a Débora tá aqui justamente para falar sobre isso. E depois a gente tenta. A Débora sair e o Charles entrar para explicar da charcutaria. Porque eu acho que também tem gente interessada nessa parte. Mas vamos lá. Então vai. Vamos lá. Saison. Ai. Gente, desculpa, eu não consigo ser. Eu sou muito passional, tá? Então eu gosto, adoro. Gente, essa cerveja a gente. Vamos primeiro falar um pouco da cerveja. Posso falar um pouquinho da cervejaria também? Tudo bem? A gente claro, explicar um pouco, eu né? amo os Alás, tem que ter Alás nessa live, pelo amor de Deus. Ai, meu coração ficou feio. Opa! Aê! Não acredito! Finalmente! Vou brindar. Tô com 5 contas abertas aqui, tentando entrar de todo jeito, tá muito difícil. Não, vamos abrir, vai. Vamos abrir? Vamos beber? Então vamos beber. Agora vamos. Calma aí. O barulhinho. Opa, deixa eu pegar a minha também, que eu tava perdida aqui. O Charles até... Eu vou ser a insuportável da harmonização hoje, tá? Eu vou usar um copinho mesmo pra tomar 4 tá? Aí sim, hein? Eu adoro gastar meus copos. Olha, gente, que belezinha. Estão começando o Tintim. Quem quiser brindar com a gente, por favor, brinde. Que essa é a hora de comemorar que o Charles conseguiu entrar. Que o Charles consegui. Boa noite, gente. Desculpa a demora. Foi difícil, mas conseguimos. Tintim, gente. Tintim, gente. Tintim. Mas então, assim, agora... Bom, ainda aí, não bebi. Tem que beber. Peraí. Brindou, tem que beber, gente. Nossa, que breja. Nossa. Então agora é a parte que a Débora vai fazer uma explicação sobre cada estilo de cerveja que a gente trouxe para essa cesta e até sobre as cervejarias, por que não? Porque os Alás moram no meu coração, né? No nosso. Pelo jeito da Débora também. No nosso. E assim, já vou dar um spoiler, tá? É que as Alás ainda tá fechada para visitação, mas ela vai ser um dos lugares do meu tour cervejeiro. Eles ainda não sabem disso. Você sabe que toda viagem, tudo que você falar que vai fazer, eu vou. Ai, demorou. Comigo que eu vou estar lá. Vambora, mas para as Alás a gente vai. Você também, hein, Charles? Vamos Opa, com certeza. Que é um lugar incrível também para vocês conhecerem. Vou adorar conhecer. Então, gente, falando um pouco, né, dessa cerveja das Alás, já que a gente está nessa de ovacionar as Alás, vamos falar um pouquinho da cervejaria. É uma cervejaria que fica em Paraisópolis, sul de Minas Gerais, tá? Ela fica numa fazenda
Era uma fazenda, é uma história familiar das Alas, era uma fazenda que eles começaram, se eu não me engano, cultivando café. Então, assim, o que é legal da cervejaria é que muitos dos insumos que eles usam na produção da cerveja é produzido, né, é cultivado dentro da cerveja, dentro da fazenda, né, lá em Paraisópolis. Então, assim, é super legal. Essa cerveja, inclusive, ela tem casca da laranja, que é a laranja que é colhida lá na fazenda. Orgânica, não? Eu acredito que tudo lá é orgânico. Sim, eu acredito que sim. Tudo é orgânico. Porque, pelo menos assim, do que eu tenho acompanhado, do que eu leio, eu sei que eles pegam algumas coisas que é produzido na fazenda e outras eles pegam dos vizinhos, né? Que eles vivem contando casos. Que meu vizinho da fazenda. Então, assim, eu acredito que tudo que vem das Alas é orgânico. E como ali também eles conhecem os produtores, também deve ser o mesmo esquema, né? Eu acredito que sim. Então, assim, essa cerveja, ela é uma cerveja que ela é uma saison. Então, é uma cerveja belga, né? Da escola belga. Saison é uma cerveja que é incrível. Ela tem esse nome Saison, mas ela também pode ser chamada de uma Farmhouse Ale. Tanto faz um dos dois nomes. Então, se você vê isso, não estranhe no rótulo ou no nome da cerveja. Ela tem características bem distintas, essa cerveja. Então, é uma cerveja que ela traz um toque de acidez. É uma cerveja, né? No geral, do estilo dela. Traz um toque de acidez. Ela é uma cerveja seca, é uma cerveja carbonatada. E existe a brincadeira que ela é uma cerveja temperada, né? Porque é uma cerveja que ela permite especiarias, ela permite, como a Alas fez, colocando a casca da laranja. Ela pode ser envelhecida em barril, como é o caso dessa saison também das Alas. Então ela é uma cerveja que ela tem muita liberdade e a base dela é uma cerveja de trigo. Então ela acaba sendo, com todas essas características, ela ainda acaba sendo uma cerveja leve. Isso acontece. Sim, e olha que interessante, a gente provou uma saison envelhecida 18 meses em barrica da Mikkeller, foi no domingo. E inclusive foi um amigo, Wagner, não sei se ele tá aí, mas obrigada. Ou a Deise, eles que trouxeram, e é muito similar, porque na verdade, normalmente saison, ela vai ter esse perfil mais seco, né? Sim. Mas eu acredito, como é envelhecida em madeira, traz também o perfil levemente adocicado da madeira. Sim. Então, tipo, quebra um pouco isso e dá um pouquinho mais de acidez do que uma saison clássica, né? Sim, sim. E da mesma forma como a gente percebeu esse perfil na Mikkeller, dá para perceber, claro, nessas Alas também. Então, ele é bem presente, né? Esse perfil é bem presente. E o legal da saison é que é um estilo que, apesar dele ter essas características marcantes, como você falou, né? Você provou a Mikkeller, você provou essa e você consegue identificar similaridades dessas características. Mas a saison sempre é uma cerveja diferente da outra. É incrível. Sempre você vai ter alguma coisinha ali que vai te trazer um pouquinho mais seca, ou um pouquinho mais de tempero de uma especiaria, ou um ingrediente que é uma surpresinha ali no meio, que você acaba descobrindo, como é a casca da laranja nessa. Então, assim, é por isso que eu acho que é um estilo muito interessante para fazer a harmonização. Ele é um estilo que ele combina com gastronomia. Ele pode harmonizar com muita coisa e trazer novos sabores, pela característica do estilo. Assim, então, voltando a ela, né? Então, acho que das Alas, assim, a gente já falou como a gente gosta, já falei que eu vou visitar, com certeza vocês vão comigo. E que é muito interessante, assim, toda essa pegada da cervejaria é muito legal. E você sempre provando umas Alas, ou no caso essa que a gente escolheu para harmonização, você consegue perceber essas características que vêm da fazenda, que é muito legal. Acho que é incrível isso. É incrível. E, aliás, a próxima breja é do Rio, né? A gente tá... da Pacas. E a gente recebeu
uma cervejaria aqui do Rio também hoje, que é a Dead Rabbits, que a gente adora. E a Pacas a gente conheceu por meio do João, por coincidência. E aí agora vamos conversar sobre essa breja incrível também. Vamos. Bom, agora eu vou entrar em as próximas duas cervejas. Foi muito legal, porque assim, tem uma coisa no Soul Hopes que eu sempre acabo descobrindo alguma coisa lá. Alguma cerveja que eu nunca tomei, alguma cervejaria que eu nunca tinha ouvido falar. E a Pacas é uma cervejaria que eu conheci com essa cerveja, que é... Gente, eu preciso ler, porque eu nunca consigo pronunciar. Pacasdrupel. Eu achei o nome incrível. Eles são super criativos. Eles são super criativos o nome. Aí eu entrei no Untappd para conhecer um pouco mais deles e tal. Eles têm umas 12 cervejas lançadas, se eu não me engano. É uma cervejaria relativamente nova. Uma cervejaria cigana. Eu não sei se eles continuam como ciganos, mas tudo que eu li me traz a isso. O layout deles é muito legal, assim, é super divertido, é descolado. É carioca, assim, sabe? Traz essa vibe carioca, eu acho que tem tudo a ver. E eu vou ser muito sincera, a hora que eu vi a lata, eu tive uma pequena palpitação. Eu falei, gente, eu nunca tomei uma quadrúpel em lata. Me perdoem, o pessoal que tá assistindo, se já tomou e tal. Eu já fiz assim, ai meu Deus, o que vai vir aí? Quando eu abri a lata e provei a primeira vez, eu já senti... O aroma já tava... Eu sou muito fã de quadrúpel também. O aroma tava muito bom, assim. As notas que a quadrúpel traz, né? Que é aquela coisa do aroma das frutas secas, uma coisa um pouco mais adocicada. Eu não senti muito aroma de álcool nela. Mas quando eu provei, veio álcool, inclusive é uma cerveja com 10% de álcool, né? Quando a gente fala isso numa harmonização, aí que a gente fala da importância, né? E bem interessante, assim, achei super dentro do estilo. Ela ficou ótima na harmonização que a gente fez. Então, assim, tomei na cara no meu pré-julgamento de estar tomando uma quadrúpel na lata, porque ela... Tá ótima, ela tá muito boa essa cerveja, eu gostei bastante, ela foi muito bem na harmonização. Por falar um pouco do estilo quadrúpel rapidamente, então também é o estilo belga, é o estilo que foi criado lá nos séculos... Os séculos eu preciso ler, gente, porque a minha cabeça não lembra. Não, lá bem, nos séculos lá atrás, né, lá pros séculos 17, se eu não me engano. Foi criado pelos monges trapistas, era uma cerveja, né? Você tem hoje cervejas quadrúpel que são trapistas, que é um selo de cervejas que são feitas por monges, tá? Esta não é, essa é feita no Rio de Janeiro. E não é uma... Monges cariocas. Monges cariocas, eu vou dizer que esses monges abençoaram essa cerveja abençoada. E assim, é legal a gente saber isso um pouco da história também. Por quê? E fica um pouco essa dúvida, né? Tipo, mas é uma quadrúpel, mas é feita por monge, não é? Isso historicamente, lá atrás, né? Teve essa produção, que era a double, a triple, a quadrúpel. Hoje, eu dei uma pesquisada, porque isso sempre muda. Tem 11 cervejarias trapistas mesmo, com selo no mundo. Bélgica, uma nos Estados Unidos, uma na Itália, tal, completam 11, acho que uma na Holanda, completam 11 cervejarias. Historicamente, isso veio de lá, tá? Mas é um estilo, a quadrúpel é um estilo que é liberado para todo mundo fazer. Então, que bom que foi liberado e que a Pacas fez essa Pacasdrupel que tá bem boa. Vou até tomar. Falei muito dela e não tomei, vou tomar. E a terceira é a que o Charles está provando, que é uma American IPA. Sim. Sim, bom, aí eu não vou conseguir falar tão bem dela quanto vocês, né? Pode deixar. Eu falo, você só bebe. Não, depois você fala desse daqui. Perfeito, resolveu tudo. Depois você vai falar do patê, porque você fala... Eu só sei falar que ele é incrível. Eu acho que é o Perfeito, combinado então. Né? Eu falar só isso fica meio fraquinho. Fica raso. Fica raso, não ralo, falei raso. É isso. Bom, vamos lá. O Charles, ele tá com uma cerveja que também foi uma descoberta aí no Soul Hopes. Eu nunca tinha tomado. Por favor, faça o merchan aí. É uma American IPA, que é da cervejaria Terra Roxa, que é uma cervejaria de Cotia. Gente, eles só têm essa cerveja lançada até hoje.
Não, é assim. Os caras fizeram uma cerveja e fizeram bem uma cerveja. Vou falar a verdade. Olha lá, Charles. Confere. Muito boa. Não, realmente muito boa. Os caras são... É uma cervejaria em Cotia, é uma cervejaria cigana também. Eles fazem só esse rótulo até agora. Mas o que eu achei mais incrível, eles são de Cotia. E assim, os caras com um rótulo, os caras conseguem ajudar uma ONG local. Eu não me lembro o nome, eu tô até com o site deles aberto aqui, porque eu achei tão legal que eu quero falar sobre isso. Não, e você adora ação social, né, Débora? É a tua cara. Cara, eu adoro, eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, o negócio flui melhor. Eles têm eles apoiam uma... primeiro assim, Charles, mostra a latinha aí, que legal. Foi um grafiteiro que fez essa latinha, um grafiteiro local lá de Cotia, que eles chamaram para fazer. Então já começa aí um trabalho que você envolve alguém local para fazer um design super diferente. Eles ajudam, que é o Ítalo Marciano, é o grafiteiro que fez essa arte. Eles ajudam a Oca Escola Cultural, que é destinado, parte do lucro da cerveja é destinado, que é uma escola cultural para revitalizar o centrinho da aldeia de Carapicuíba. Gente, com uma cerveja, os caras já fazem todo esse movimento. Os caras têm um negócio, é tipo um packzinho para colocar 4 latinhas, que são 4 iguais, porque eles só têm esse estilo. Mas esse tá chegando a New England, vai. Tá chegando a New England. É verdade, você me falou, esqueci de falar. E esse pack, ele é totalmente biodegradável. Então, assim, os caras, com um produto, olha a quantidade de coisas que os caras fazem. Então, assim, cara, é legal. E eu gosto de falar mesmo que eu acho que todo mundo tem que seguir o exemplo. E tem que pensar em coisas que são legais para o ambiente e tudo mais. Fora isso da cervejaria que eu achei incrível e eu acabei conhecendo o rótulo, é uma América IPA, né? Então, assim, é uma cerveja... Quando a gente fala da escola americana, é uma escola que ela tem como característica trazer o lúpulo, né? Então, assim, o lúpulo no aroma, o lúpulo que traz o amargor também no sabor. Ele traz o cítrico, ele traz o resinoso. E hoje é um estilo queridinho, né? A gente sabe que a escola americana hoje tá bombando com as New Englands, com as West Coast IPAs, Juicy IPAs e todas as IPAs, né? Double IPAs, Imperial IPAs e todas as IPAs que são muito legais, e que é uma característica do estilo americano carregar essa questão do lúpulo, no amargor também, mas eu acho que mais na secura e no aroma. O aroma é bem... As cervejas geralmente são bem aromáticas, assim. Uhum. E lembra uma parte, quem tá aí desde o começo, que lembra quando eu falei da IPA, né? Da brincadeira lá da IPA com o que é um pouco gorduroso, com o que é frito, com o que é temperado. Aí depois o Charles vai falar também um pouco disso do prato, né? Do que a gente escolheu da charcutaria da Table pra gente harmonizar com essa cerveja. Vamos fazer o seguinte, já vamos emendar, então, né? Vamos falar da salsicha All Beef, que é uma salsicha super famosa da Table, e aí você vai saber explicar perfeitamente e a gente vai provando, porque tá me dando fome. Vamos dar sequência, então. Perfeito. Aí, eu posso comer um pedacinho da panceta, então? Claro, manda ver, né? Só guardar um pedacinho para na hora que for falar, mostrar, né, da panceta, mas é verdade. Vamos para o bife, então. Eu vou destruir ela antes, vou deixar ela bonitinha. Ao bife, então, é uma salsicha bovina, né, 100% bovina, defumada. É uma salsicha estilo americana, né, também, lembra dos temperos americanos. Páprica, alho, cebola e pimenta preta, desculpa. Então ela é uma salsicha assada, né? Assada e defumada a quente. Ela já é pronta para comer, é só esquentar, né? Ela combinou muito bem com a IPA, né? O amargor da IPA deu uma chamada, né, nela e levantou os temperos dela. Realmente combinou perfeitamente. Você não quer comer aí, não? E dar o seu parecer já tá pessoal? Ai, que delícia. Eu acho que a fome tá batendo, A fome tá batendo, gente. Não, olha esse patê de pato, gente. É só pato nesse patê, gente. Olha incrível. Isso. Esse patê é incrível. Incrível, incrível.
Eu acho uma coisa legal, assim, quando a gente pensou nessa harmonização. Olha, que linda, gente. Ela é bem avermelhada por conta da páprica e da defumação, tá? Tá. Ah, Mas, Fábio, você tava falando, o que você achou incrível? Ah, não, Oi? vamos esperar, vai. Nada, deixa eu comer com calma, né? Deixa eu comer, não vamos atropelar, né? realmente ficou uma combinação muito boa. Eu tinha esquecido. Ai, gente. Eu lembrei. Gente, veio o gosto na minha boca agora. Eu lembrei desse Não, gosto ficou muito bom mesmo. que ficou. Ficou bom. Ficou muito bom. Ô, Débora, inclusive, agora que a gente vai começar a experimentar, você não quer dizer quais são os passos, assim, tipo, quando você tem um kit harmonizado na sua casa, quais são as boas práticas para você experimentar esse kit? Tipo, quais são os passo a passo? Chegaram lá as bebidas e a comida, o que você faz? Vibro, em primeiro lugar eu vibro, dou pulinhos e falo, chegou! Posta no Instagram. Posta no Instagram, faz tudo isso antes, porque depois quando eu tô comendo, eu detesto ficar tirando foto. Esse é o meu momento de comer e beber, né? Então, assim, não, gente, brincadeiras à parte, assim, quando a gente pensa nessa... Então, assim, peguei, encomendei a cesta da Soul Hopes, então chegou essa cesta linda, com as cervejas que a gente pensou, né, harmonizando com todos esses produtos da charcutaria incrível. Chegou a cesta. O que eu vou pensar em fazer? Claro, cerveja na geladeira, né? É importante a cerveja estar resfriada, mas não deixem a cerveja gelar demais, tá? Eu não vou falar aqui em temperatura, porque todo mundo vai fazer isso em casa, né? Dificilmente, eu não sei, minha geladeira, eu não sei quantos graus tá ali exatamente. Então, tome essa de 5 a 8 graus e tal. Não, não é isso. Nós vamos entrar nesse nível de detalhe. Mas a cerveja, ela não precisa estar estupidamente gelada quando eu falo desse tipo de cerveja, tá? Cervejas onde a gente precisa sentir o aroma, né? Porque assim, a gente começa a degustação pelo aroma, pelo copo, por servir. Mas ainda falando da temperatura, não me coloca a cerveja no freezer, eu vou deixar quando ela estiver estupidamente gelada, eu vou tomar. Não. Deixa ela fresca, numa temperatura interessante, para você poder sentir o gosto, né? Sentir o sabor, sentir o aroma da cerveja. Muito gelada, ela perde isso, tá? Inclusive, conforme você vai tomando ela, a cerveja ela pode mudar esse sensorial de aroma, de sabor. Claro, não é que ela muda, vira uma outra cerveja, não é isso. Mas ela acentua algumas características que pode ser que no começo você não tinha sentido, tá? Então, assim, cervejinha na geladeira, vê lá como é que tem que preparar todo o Paranauê aí da charcutaria, que o Charles pode explicar melhor. Eu fiz minha panceta, mas assim, foi super simples. Tudo que eu vi da charcutaria para preparar é super simples, gente. Não se preocupem que não... A gente faz o trabalho grosso antes e a gente deixa a parte simples para o cliente. Não é? Foi o que eu percebi. Foi tranquilíssimo aqui em casa. O Charles me contou que veio um adesivinho atrás falando como preparar. Sim, a gente deixa uma sugestão dos produtos, né? Mas é tudo muito simples. Se quiser, depois eu posso dar uma repassada sobre como preparar cada produto, né? A salsicha é super simples, né? Tem sempre calor seco, ou na chapa, frigideira, pode até ser na churrasqueira, grelha, ou uma das maneiras mais simples, que eu acho mais prática, é no forno. Se tiver um forninho elétrico, 5 minutos, 150, 160 graus, tá pronto. Não precisa fazer nada. Super rápido. A panceta que a salsicha ela já é pronta, ela já é cozida, é só reesquentar ela, na real, né? E vem tudo embalado no vácuo, né? Tipo, tudo prontinho, pronto para fazer. Então, assim, não se preocupem, a sua cesta pode chegar e você já pode se planejar para o dia que ela chegar, você já fazer tudo que tem que fazer. Não se preocupem com isso, não tem dores de cabeça nenhuma. Outra coisa que eu acho legal assim, é legal, é interessante na hora de servir, mas se você não tiver também não tem problema. Mas assim, se você comprou ou ganhou aquele copo bacana, usa. Não deixa ele só enfeitando o seu armário, pelo amor de Deus. Copo é para ser usado. Então assim, copinho limpinho, bonitinho, porque a sujeira do copo interfere na carbonatação da cerveja.
Então, assim, tem um copo legal? Eu tô tomando a quadrupla nesse copo. Você tá vendo esse copo que a Flávia tá tomando? Esse é um copo, é uma taça, na verdade, mas é uma taça clássica. Você pode tomar diversos estilos de cerveja nesse tipo de taça. Tem os outros copos também que eu separei aqui para vocês darem uma olhada. Ó, são copos clássicos que você pode tomar a sua cerveja, a maioria dos estilos de cerveja. Ai, tô gastando todos os copos hoje, adoro. Agora, quando a gente fala de uma IPA, por exemplo, a gente já pode... Isso aqui a gente pode usar... Uma IPA, na verdade, ele é um pouco menor que esse. Ele é mais bordidinho, mais fechadinho em cima para vir o aroma. Mas, assim, é legal. Se você tiver um copo legal, use ele. Se você vai trocar de cerveja na hora, né? Vou começar com a Saison e o Patê. Se você for usar o mesmo copo, joga uma água no copo, né? Para não ter uma... Na verdade, a gente usa a palavra contaminação, mas não é bem isso. É porque um sabor interfere no outro quando você troca de cerveja, né? Então, assim, prepara uma por vez. A gente escolheu essas cervejas para esses pratos, mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma harmonização de provar vários deles com várias cervejas e trocar. Isso é super legal de fazer, porque você acaba descobrindo outros sabores. Que a gente está te sugerindo porque a gente já provou, a gente já fez um estudo sobre isso. Mas você pode descobrir outros. Por que não tomar a Saison com a panceta? Que inclusive a gente experimentou e também ficou incrível. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Pouca Então, coisa assim, ficou ruim aquele dia, né, meu? Nada! Então, exatamente. Então, assim, eu sou o IPA maníaco. Eu quero tomar minha IPA com a panceta, eu quero tomar minha IPA com o patê. Não tem problema, experimente, entendeu? E faça essa experimentação. Mas é legal quando você vai fazer uma experimentação, uma degustação de uma cesta que ela vem preparada para isso, aproveita. Usa isso a seu favor. Usa os ingredientes a seu favor. Pega um copo legal, põe na temperatura ideal, prepara o ingrediente, prepara o prato ali que você vai servir junto, da maneira correta que né, os meninos estão aí ensinando, né, ou sugerindo na embalagem. Que mais? Bom, aí vai, né? Coloquei no copo lindo. Primeira coisa, colocou no copo, gente, não deixa o copo na mesa. A primeira coisa que você, quando coloca no copo, cheira mesmo a cerveja. Cheira mesmo. Aquilo que tua mãe ensinou que não podia cheirar as coisas, esquece. Cheira. Sente o aroma para ser mais delicadinha. Gente, eu faço até assim, ó, porque o meu cheirador não é tão bom. Eu faço assim, ó, uma carinha feia. Manda ver. Assim, essas cervejas que a gente escolheu aqui, vocês vão perceber que logo na hora que você abre e coloca no copo, você nem precisa muito de forçar ali a narigada na cerveja. Porque assim, o aroma já vem, ele já flui, tá? A gente fez esse teste, então assim, fiquem tranquilos, vai vir, mas assim, poxa, eu não tô sentindo nada, não se preocupa. Você não tem dificilmente... Ai, gente, então, agora fique esperto, se não sentir muita coisa. Aí dá uma preocupada, mas esquece, preocupa depois da sexta. Aí, colocou no copo, cheira, não sentiu? Dá uma mexidinha, cuidado para não derrubar, que cerveja boa a gente não desperdiça. Então, assim, dá uma mexidinha, tá? Não deu, é que essa aqui é uma taça, ela é maior. Mas outra coisa que eu sugiro também, coloca a mão, faz assim, ó, pro aroma ficar aqui dentro do copo e tira. Você vai sentir. E aí, usa as referências que você tem. Quando eu falo pra você, por exemplo, que é essa Pacas Drupel, gente, eu sempre vou falar o nome e vou rir, desculpa. Eu sei que é ridículo, mas eu não consigo. Porque eu acho muito legal esse nome. Quando vier esse aroma, puxa na tua referência. Porque eu falei pra você que tem aqui a referência do malte, que traz o caramelo, que traz o adocicado, que traz as frutas secas, que traz um pouco do álcool. Busca isso na tua memória. Assim, o que é um aroma de álcool? O que é um aroma... O que é fruta seca? O que é fruta seca escura? Entendeu? É o que? Ameixa? É ameixinha? É ameixa seca? Aquela ameixa sem caroço grande? O que traz isso na tua memória, tá? Então, assim, faz isso. E por último, que eu sei que é difícil às vezes a gente esperar tanto tempo, mas é que eu tô falando pra caramba. Mas você vai fazer isso mais rápido. E aí você prova. Dá uma golada,
com vontade. Então, a primeira golada tem que ser... Gente, tô salivando, essa cerveja é incrível. A primeira golada, ela vem e aí percebe essa cerveja na tua língua. Se você quiser fazer aquilo, que às vezes você já deve ter visto, que o pessoal faz, de sentir a cerveja na boca. Gente, isso não é frescura. Isso é pra você sentir o corpo da cerveja. Se a cerveja... Qual que é a sensação que essa cerveja te dá na tua língua? É o quê? Ela é aveludada? Ela é, sei lá... Ai, ela é muito levinha. Porque as pessoas muitas vezes ficam nessa de ser leve ou ser forte, a cerveja. Tem 1 milhão ainda de coisas que ela pode ser além disso. Então, você faz isso pra sentir. Depois que você tomou a golada, tem o tal do famoso retrogusto, né? O que é esse tal do retrogusto? É você soltar o ar. Sabe quando você engole alguma coisa e solta o ar? Que ele vem meio que por aqui, ó, e ele sai. Você não vai... eu não sei nem o que falar, mas você só vai sentir o arzinho vindo. Isso é o retrogosto da cerveja. Por isso que a cerveja, quando a gente degusta, diferente do vinho que você pode cuspir, a cerveja você tem que engolir. Porque o retrogosto faz parte do sabor da cerveja, tá? Então, assim, não dá pra falar, vou colocar na boca e vou cuspir. Você não vai sentir a experiência toda que essa cerveja vai te trazer. Entendeu? Então, assim, basicamente, esse é o passo a passo. Aí vocês vão perceber, conforme ela vai ficando no copo, aí você vai, obviamente, partir pra salsicha. Que ela tá ali te olhando e você tá fazendo tudo isso. Cortou, colocou, experimenta um, depois o outro. Aí vai a salsicha, né? Aí você vai sentir. Ela é incrível, ela tem todas essas notas aí de temperos que o Charles comentou. Ela tem uma textura super gostosa. Gente, pelo amor de Deus, não me coloca essa salsicha na água, hein? Pra fazer, não é, Charles? Sim, não, realmente salsicha vai dar uma emborrachadinha nela, joga. assim, como ela foi assada a seco, se colocar na água, ela fica, não fica muito legal. Por favor, não cometam esse crime. E aí depois, o que a gente fala de um terceiro sabor na harmonização é juntar os dois sabores na boca, tá? Tem gente que, eu sei que muita gente pensou agora que nojo. Não é nojento. É legal, é bacana e fica um terceiro sabor. Você põe a salsicha, mastiga um pouquinho a salsicha. Ó, eu sabia que eu ia falar errado em algum momento. Sabia. E aí você toma cerveja. Juntou tudo na boca, geralmente é um terceiro sabor que isso vem dar. Por isso que a gente escolhe essa cerveja para esse prato. Porque esse terceiro sabor, não é que do que a gente escolheu, nada deu errado. Nada foi uma coisa que a gente falou assim, ai, que sem graça. Mas muitas vezes esse terceiro sabor explodiu. E aí a gente falou, é essa cerveja. Com esse prato, é essa cerveja. Então, assim, isso é o básico que pra gente fazer uma harmonização bacana em casa, com o que a gente tiver, tá? A gente tá propondo essa, que é uma cesta incrível, mas com muitas outras coisas que você tem na sua casa, você pode testar isso aí também. Sim. Ô, Débora, então, isso é uma parte importante, que tinham me explicado uma vez. Primeiro, então, mastiga a comida e depois bebe para perceber o terceiro sabor, né? Isso, exatamente. Não mastiga muito, assim, né? Não faz virar papinha. Dá umas 3 mastigadinhas e põe, porque depois você vai mastigar os dois juntos. Então, se virou papinha, não vai rolar. Sim. Cara, você quer provar a sua harmonização? Ai, eu quero. Tem que chegou a minha hora de cara dela. Tá com a panceta aí toda pronta já. Toda pronta. Ai, gente, ela ficou um pouco... como ela já tá... Eu fiz ela na chapa um pouco antes de começar, ela perdeu um pouquinho o brilho só, né? Mas acho que dá pra ver, né? Ai, ela é... bonita. Sim. Ela é incrível. Dá pra ver direitinho? Dá pra ver. Dá? Dá sim. Deixa eu fazer de uma forma que eu não destrua tudo aqui. Acho que eu posso falar um pouco da panceta enquanto você vai provando, então. Por favor. A panceta, então, é uma barriga suína, né? Ela é uma barriga semi-curada. Ela tem um processo de cura de 10 dias, cura seca, no açúcar e sal. Depois a gente lava ela com vinho, tempera ela com pimenta do reino.
e enrola ela e põe ela no processo de cura, onde ela fica umas semanas curando. Existe outra panceta, né, que aí é mais curada, né, que é Nossa, agora me fugiu o nome. A Desculpa. defumada? Mas enfim, dá para comer ela crua mesmo, né? A nossa panceta, ela é semi-curada, então ela precisa de um processo de cocção. A gente sugere dar uma fritada nela antes de consumir. Você pode comer como a Débora fez, fritar ela um pedaço e beliscar direto com um pouquinho de limão, qualquer coisa que quiser, fica maravilhoso. Ou pode acrescentar qualquer prato que quiser, né? É tradicional pro carbonara. É o tradicional mesmo é o guanciale, mas também é bem comum usar a panceta. Então, para qualquer preparo aí de massas, pode ficar muito bom para acrescentar no molho. Qualquer prato que quiser vai ficar bem legal. O olhinho brilhou aqui. Tá bem boa. Ela tem um toquezinho de limão, não tem? Ela tem um... Não. Não tem? Não ela tem. É porque ela é curada. É porque ela é curada, né? Sim, não. Tem Que... tomilho, noz moscada, louro, zimbro. Essa cura deve dar essa acidez. Essa acidez. Que você tá sentindo. Sim, é a cura. É pra então, cura agora, mesmo. qual que é o terceiro sabor? Né? Ai, gente. Só provando. Não vou dar spoiler de tudo também, né? Deixa o pessoal aí que tá vendo pedir a cesta e também provar, né? Mas, gente, eu vou falar. Essa eu vou falar porque eu tenho que falar. Tá muito gostoso, tá muito gostoso. E esse daqui, assim, é uma coisa... A harmonização que a gente pensa nesse daqui, ela é um pouco de harmonização por contraste. Por quê? Ela tem essa... tipo é uma capinha que ela tem, né, Charles? É uma do tempero, né? Que ela faz aqui por dentro. Sim, por dentro sim, que a parte que a gente joga o tempero na hora de enrolar ela. Depois de lavar ela com vinho branco, a gente joga um pouquinho mais de tempero, que é só pimenta preta, na real, né? Então, e essa pimenta preta, o que a gente pensa quando a gente pensa na pimenta preta? Geralmente é aquela coisa da IPA. Vou puxar o amargor. Por quê? Porque o amargor, ele vai destacar isso. O adocicado da Quadruple com essa pimenta, com essa picância, ficou muito legal. Ele puxou o caramelo, ele puxou o adocicado, então cresceu a cerveja e cresceu a panceta. Os dois ficaram gigantes na boca, assim. Então, isso é legal da harmonização. Você crescer os produtos aí por contraste, por acompanhamento, por semelhança, né, que a gente chama. Mas, assim, aqui eu acho que esse contraste do mais adocicado, que vem da Quadruple, com esse tempero da panceta, ficou sensacional. Provem, tá? Provem. Não é também o que eu tô falando, vocês têm que provar. Eu vou pegar mais um pedacinho. Então, cara, ficou... Eu até briguei aqui com a Débora Na verdade, eu não briguei porque ela não quis, mas assim, eu amo pato. Então, cara, quando eu vi, assim, que tinha um patê francês de pato, eu falei, não tem jeito, tem que provar. E assim, o pato, ele tem um gosto bem característico, mais forte, né? Apesar de ser uma ave, ele tem um gosto bem presente, bem característico. E a Saison, ela já é uma cerveja que, tipo, também tem um perfil bem característico, mas ela é leve, né? Assim, ela tem muito condimento, ela tem muita acidez, mas ela é... Não sei, pra mim eu bebo de litro. Eu acho assim, tranquilo. E eu não sei como é o terceiro sabor, porque eu não estive no dia que eles fizeram a harmonização, como eu disse, confiei na minha equipe, mas eu acho que vai ficar incrível. Vai lá, eu vou provando e o Charles vai explicando. Perfeito, então. Então, a Riete de pato, né? O clássico da Riete, a gente lembra das Riettes do Mont, né? Na França, são a base de porco, né? Essa daqui, ela é feita de pato, a gente usa o pato inteiro. O peito, a coxa, a sobrecoxa, realmente usa tudo do pato até a pele, né? Então, a carne toda fica confitando, cozinhando bem devagarinho durante horas na própria gordura. E depois a gente desfia a carne para tornar isso daí, né? Então, ela fica com a untuosidade da banha,
e da carne desfiada. Os temperos, né, são de alho, tomilho, vinho branco, canela, cravo, funcho e noz moscada. Então, é uma receita bastante simples, né? É só ter paciência de fazer, que ela é feita com muita delicadeza para a gente manter, né? Então você sente os fios da carne, né? Ela é suave, você sente os pedaços da carne, né? Diferente de outros patês que tem uma textura um pouquinho mais mole, aqui a gente mantém a fibra da carne. E ela fica muito delicada, né? Fica. Ela tem a fibra, você sente. Tem o pato, né? Que, como a Flá falou, apesar de ser uma ave, ela tem um sabor muito característico e é diferente do resto, né? Do que a gente está acostumado de comer de ave. E ela é muito delicada. Ficou uma combinação. Eu achei, assim, dentro da harmonização, foi uma harmonização que eu acho que eles se complementaram, assim. A carbonatação da cerveja com a sensação da carbonatação, com a textura do patê, ficou incrível. A acidez dela, com toda essa delicadeza que o Charles explicou, né? De como é feito, dos temperos. Eu acho que deu uma combinação sensacional. Sensacional. Meu, eu tenho certeza que quem comprar vai comer o pote inteiro com a... É sério, porque ficou muito bom. Eu acho que é basicamente quando, sei lá, é como se fosse um pato, né? Quando a gente pensa em pato, é muito comum a gente pensar alvã, né? Com vinho. E eu acho que ficou, assim, por conta da acidez da Saison, ficou uma coisa similar, mas com um punch de especiarias que a Saison traz. Então ficou, sei lá, melhor do que um pato alvã, né? Então, ao vinho. Então, eu acho que, vocês arrasaram. A Saison, ela acabou... escolhi, vai estar ótimo. Ela acabou temperando mais ainda um prato que já tem um tempero incrível, né? Ele cresceu demais, assim. Cresceu. Deixa eu fazer um comentário que passou aqui agora. O Deguste Serva, ele falou assim, que barulho é esse da casca da panceta? Só para você saber, a hora que eu cortei, a minha cachorra saiu lá do canto da sala e veio aqui do meu lado, tá? Não foi só você que ouviu o barulhinho, não. Fazer isso. É a cara da Meg fazer isso. Ela já veio direto, eu cortei, ela já veio e parou aqui do meu lado. Assim. Aí agora ela saiu, mas ela ficou até a hora que eu tava comendo. Então agora a gente vai inverter toda a entrevista, porque assim, a gente já fez quer dizer, vocês não degustaram, né? A gente degustou por vocês, graças a Deus, parte boa. Então, assim, eu vou apresentar um pouquinho do trabalho da Table. Basicamente, a ideia toda, a paixão pela charcutaria começou com o Bernardo quando ele foi fazer letras em Paris. Mas o Charles, ele é francês também. Então, assim, os dois estiveram nessa meiuca de uma charcutaria muito bem feita, de um trabalho primoroso. E, bom, aí você vai me contar melhor, mas a charcutaria da Table, ela partiu desse princípio da qualidade realmente e do artesanal. Então, houve um momento de transição entre o que eles faziam anteriormente para chegar na parte da gastronomia, e os dois se reencontraram depois de um tempo, não é? Vocês se estudaram juntos? Sim, foi isso mesmo, né? A gente estudou juntos quando adolescentes, né? Cada um foi estudar o seu caminho. O Bernardo foi fazer letras em Paris, eu fui fazer eletrônica e informática industrial em Bordeaux. Cada um seguiu seus caminhos, acabou que os dois acabaram indo para gastronomia. E o Bernardo entrou um pouquinho mais cedo na charcutaria, fiquei um pouquinho mais tempo na área de restaurantes, e há alguns anos aí nos reencontramos para continuar esse projeto que ele estava da charcutaria, e amplificamos, trouxe um pouco o lado um pouquinho mais francês dos pâtés, das terrines. Mas aí em relação à qualidade que você falou, realmente é uma das coisas que a gente preza muito, né? Realmente para a gente a coisa mais importante é ter um produto de qualidade, o resto
é secundário, né? Mas pô, a gente adora isso, a gente ama fazer isso, né? Começou também pelo fato da gente não encontrar coisas de qualidade. Hoje em dia, você tem bastante produtor artesanal, você consegue encontrar produtos de qualidade mais facilmente. Mas até 10 anos atrás era impossível. Se não fosse importado, se você não trouxesse na mala escondido, você não conseguia comer uma boa charcutaria. E foi um pouco que começou, né, esse apelo, esse prazer pela comida, pela comida de qualidade. E a gente foi evoluindo isso. A gente preza muito isso daí, para a gente é imprescindível. A gente olha, reaprova tudo antes de sair para ter certeza e na dúvida não vai. Não corre risco. Realmente a gente quer proporcionar um momento de prazer para as pessoas que compram os nossos produtos. Tentar trazer um pouquinho da França. A gente não faz só da França, né? A gente tentar fazer charcutarias um pouco do mundo tudo. A gente tem salsichas alemãs, que é a Weisswurst, a Frankfurter. A gente tem produtos que é americanos. incrível, hein? São Incrível boas, ela. né? Ela muito boa também. Ela com a Sezão também ficou. A Weiss surpreendeu, né? A Não Weiss foi? surpreendeu. Gente, mas é que senão ia ficar, sei lá, a cesta das galáxias, né? Se a gente fosse colocar tudo, a gente teve que Mas ser muito deixa oportunidade criterioso. para as próximas. Exatamente. Já vai ter próxima, gente. E assim, eu entendo, pelo menos aqui quando a gente fermenta coisas aqui na nossa cozinha, a gente às vezes fermenta kombucha. Por exemplo, a gente fez um kombucha que era para ser um kombucha comum, só que ele ficou extremamente alcoólico. Uhum. E aí a gente foi olhar e foi meio que uma surpresa disso ter acontecido. Provavelmente foi porque tinha muita fruta na fermentação. Foi uma receita que a gente pegou do Noma e do livro. E ele ficou extremamente alcoólico, o que normalmente vira vinagre, né? Porque o kombucha ele tem dois compostos, né? As leveduras e a parte das bactérias. E dentro das bactérias tem a cetobactéria, que transforma esse álcool em vinagre. E nesse caso não aconteceu. Então a gente, nossa, que surpresa, que coisa estranha. E mesmo lendo em outros livros, normalmente para se fazer um kombucha alcoólico não é dessa forma. Então a gente ainda está tentando desvendar o que aconteceu. Então deve acontecer, se isso acontece na fermentação, acredito que na maturação do produto de vocês também deve acontecer umas surpresas assim. Já aconteceu? Como foi? Foi uma surpresa boa? Foi uma surpresa ruim? Enfim. Já aconteceu sim, né? Falando em fermentação, né? É bastante parecido, né? Na charcutaria. A gente tem a fermentação, a maturação, a cura, né? A gente tem um produto que um dia acabou ficando um pouquinho mais do que deveria na fermentação. E acabou se tornando ótimo. A acidez, o gosto potencializou e ficou maravilhoso, né? A maioria dos salames que a gente come, eles sofrem um período de fermentação para ativar as bactérias, né? Você acaba fortalecendo as bactérias boas, que vão predominar e comer o açúcar, transformar o produto. E aí também depois no processo de cura, né, que a gente tem a flora externa, né, do salame, ela acaba se propagando. Uma vez que você cria sua flora dentro do seu ambiente, ela acaba se mantendo ali e ela é meio que única, né? Nossa, e aí Legal. falando... deve ser um processo muito legal. Eu um dia acompanhar. Se me convidar, eu vou. E aí, assim... Eu também. Opa, com certeza. Vamos organizar isso. E como que vocês determinam o tempo de maturação de um produto? Tipo, existem testes anteriores e aí vocês falam, assim ficou excelente, eu vou manter isso. Como que é? É muito estudo, né? Realmente a gente se baseia no trabalho dos outros, né? Infelizmente aqui no Brasil não tem muita escola, muita pessoa com quem conversar sobre isso, mas existem algumas pessoas sim.
É um meio bem bacana. Todo mundo que a gente conhece, a gente acaba conversando, trocando ideia, trocando problemas, dando dicas, né? Putz, eu passei por isso, passei por aquilo. Uhum. Mas é realmente muito estudo e teste. Estuda, teste e aplica, né? O que serviu em algum país, né? Muito do que a gente encontra de charcutaria é da Europa, então são condições climáticas muito diferentes. Aqui, para você reproduzir, você tem que fazer isso de uma maneira artificial, né? Na Europa, você deixa isso na sua garagem e já faz salame sozinho. Aqui não, você Caraca, tem que ter um controle da Queria, hein? temperatura, da umidade. A gente está em um clima tropical um pouquinho mais complicado de controlar essas coisas. Tá. E aí você falando de clima, né? Assim, de, sei lá, microflora. Existe uma diferença de produzir uma charcutaria num local para outro? Tipo, tem uma influência dessa microflora no resultado final? Sim, sim. Então, como eu estava te falando, né, quando você tem o seu ambiente já que se cria, que tem essa sua flora natural, né, que você não precisa mais fazer adição, é que nem um pouco que nem uma massa madre para o pão, né? Ela vai se criando, ela vai evoluindo, e por mais que você replique em outro lugar, se não tiver exatamente as mesmas circunstâncias, mesmo tendo, não é garantido que você consiga obter o mesmo resultado, né? Vai se formar um meio micro ambiente, né, que se mantém ali. E aí isso sim vai trazer um sabor único pro curado, que vai ficar para ele assim, mas todos os produtos que você vai colocar ali vão acabar ganhando esse saborzinho da flora interna aí. Isso me remete até a uma história de uma empresa bastante grande, com uma cervejaria bastante grande, que comprou uma gueuseria na Bélgica. E normalmente as gueuserias, como elas têm o seu próprio microambiente, não é recomendado você mexer nelas, né? Tipo assim, limpar excessivamente ou qualquer coisa do gênero. E essa cervejaria, ela foi lá e limpou o ambiente, falou, nossa, tá tudo sujo, vou tirar essas teias de aranha, vou fazer não sei o quê. E ela destruiu a cerveja, assim. E então, assim, lá na Bélgica é permitido fazer um tipo de cerveja que aqui no Brasil, por uma série de legislações, não se pode. Tipo, você não pode fazer uma cerveja em tanque aberto aqui. Existe algum tipo de charcutaria que também não é possível fazer aqui no Brasil por conta da legislação? Então, como você mencionou, são alguns processos que podem ser proibidos. Alguma charcutaria em si que seja proibida eu desconheço. Mas, assim, uma coisa que me vem em mente, por exemplo, é a morcilla, né? A linguiça de sangue. Você adquirir sangue no Brasil é muito complicado. É tão complicado armazenar ele que a maioria dos abates acabam dispersando, jogando fora e não se preocupando com esse problema. Então, é tão complicado de você adquirir que são pouquíssimas as pessoas que acabam trabalhando com isso. E muitos do que fazem acabam fazendo meio assim, né? Ou então, se você conhece alguém que tem porcos em casa, você consegue recuperar o sangue. Então, é uma coisa muito artesanal. E de trabalhar com isso é bem complicado. Mas a charcutaria artesanal em si, no Brasil, ela é muito complicado de trabalhar, né? Você tem que estar no processos industriais, por lei, mais ou menos, né? Charcutaria artesanal, como a gente conhece na Europa, que são feitas, é proibido aqui. Ou você é uma sadia da vida, ou você não pode fabricar. É um pouco mais complicado, tem muitas normas. A legislação alimentar, né, no Brasil é muito complexa, né, muito complicada, né? E para a charcutaria em si, mais ainda. Eu me lembro de falar uma vez com um produtor e eles me falaram que determinados itens, né, alguns conservantes você é obrigatório por, né? Tipo, Sim, diferente
tipo, na Itália, parece que em alguns mercados municipais, a pessoa produz e ela já vende eu acho que era a salsicha ou a linguiça, direto, sem colocar esses componentes. E aqui já é obrigatório, né? Que talvez Sim. seja similar ao que acontece, por exemplo, com o vinho. Que o vinho natural, teoricamente, ele é proibido pela nossa legislação, né? Você tem que, para você ter um vinho, você tem que pôr sulfito. Sim. E algumas produtoras de vinho que eu conheço, de vinho natural, acabam não colocando o sulfito, mas falam que põe, porque vai contra. Aí a gente já entra em coisas bem polêmicas, né? Mas assim, cara, como você vai... Porque o vinho natural, ele admite valores muito baixos de sulfito. Sim. Ok, você pode colocá-los até, mas assim, teoricamente não precisa, entendeu? Porque foi uma fermentação muito bem feita, que não é necessário essa adição, que teoricamente faz até mal para o nosso corpo, né? E eu tava falando também com umas queijarias que falaram que para conseguir leite cru é muito difícil. Uma queijaria que faz queijo com leite cru, que é a Bela Fazenda, eles fazem porque eles produzem o próprio leite. Então aí eles conseguem, tipo, se retroalimentar ali. Mas como que é? Tipo assim, vocês têm que realmente adicionar por obrigação determinadas coisas. É que no caso da charcutaria, acho que é um pouco mais difícil também, né? Porque é um alimento mais perecível, mais é um alimento mais perecível, mas a gente realmente evita qualquer tipo de aditivo químico. A gente tenta ser o mais natural possível. Tem algumas coisas, assim, por segurança alimentar que a gente acaba colocando, mas na real a única coisa que a gente realmente coloca é o sal de cura, né? Que para proteger do botulismo. É a única coisa química que a gente coloca. Tudo o resto a gente não usa. A gente não usa conservante, a gente não usa antioxidante, antimofo, essas coisas todas a gente não usa. Por isso que os nossos produtos têm umas validades mais curtas. Você vai comprar um embutido no mercado, né? Te dá 1 ano de validade, o bacon com 1 ano de validade. Então, isso daí você só consegue alcançar com processos muito industriais e aditivos de conservantes. Que daqui a 1 ano o produto ainda vai estar rosinha do mesmo dia que fez. Infelizmente, isso daí não é natural. Lá, né? Exato. Na indústria hoje se usa muito isso. É muito químico, muita coisa. Por lei, assim, você acaba tendo... Tem algumas obrigações, mas aí tudo isso daí acaba se tornando muito mais um problema de custo, né? Porque acaba sendo tão caro, você vai fazer e as pessoas não compram. Se você chega e fala, não, meu produto só dura 15 dias, a pessoa não te compra. Sim. Ela quer um produto que possa deixar na prateleira, um produto que você não precisa nem pôr na geladeira, você joga em cima da prateleira, fica lá 2 anos e tá tudo bem. Infelizmente, o mercado industrial, né, gosta disso. Então, a gente faz um trabalho diferenciado e a gente gosta de trabalhar com pessoas que têm essa mente diferenciada. É um mundo um pouco menor, mas existe, e cada vez maior, né? Então, a gente tem vários parceiros que gostam que tem essa mesma cabeça, né? Eu acho que juntos a gente consegue traçar um caminho de mais saudável, né? De alimentos e bebidas. Mais gostoso, principalmente. Mais saboroso, cervejas né? Highlander, né? Que, tipo, ficam na luz, ficam no calor, lá no supermercado. É a mesma coisa. Chacoalha pra lá, chacoalha pra cá. Fica no caminhão no sol de 35 graus e... Sim. Tá lá, né? Gente, desconfie disso. Né? Desconfie. Não é natural. Isso que você falou que é um mercado pequeno, eu acho que isso a gente está falando de charcutaria, a gente está falando de cerveja artesanal, a gente está falando dos orgânicos, quando a gente falou das alás. Eu acho que é uma mudança de comportamento que, na verdade, lá atrás, se a gente pegar nos nossos antepassados, nossos avós, sei lá, bisavós, era aquilo, né? Morava, tinha galinha, tinha hortinha, tinha
Aí passamos por um processo gigantesco, né? De máquinas, de produção industrial, de tudo mais. E agora a gente tem voltado cada vez mais a se preocupar com a produção pequena, artesanal, o consumo consciente e mais fresco, mais saudável, né? Porque se você compra um produto você compra uma salsicha que você consegue deixar ela 2 anos ali esperando para ser... Gente, eu acho um pouquinho estranho, assim. Tem cervejas que a gente deixa até, né? Passar a validade, porque são cervejas de guarda, que você fala, não, quanto mais velha ficar, melhor. As envelhecidas e tudo mais. Mas isso é um tipo de produto, né? Então, ela tá ali para isso. Você faz para isso. Sim. E tem todo um processo de cura, de tudo que você usa tem esse tempo. Mas... por exemplo, na carne também você tem o Ramon, né? O Ramon, o presunto cru, exato, né? Que fica bom depois só de 12 meses, né? Então, 12, exatamente. 24, 36. Mas ele tá ali para isso, né? Exato. O sabor dele é isso, a produção dele é baseada nisso. Então, eu acho que esse consumo consciente do artesanal, de cada vez menos químicos e mais frescos e mais saudáveis, é fundamental, eu acho, pro momento que vivemos. Vamos torcer para isso ser cada vez mais frequente, né? Porque, na Com verdade, certeza. a gente sofreu nos últimos anos um etnocídio, né? De, tipo... um conhecimento milenar que a gente tinha de 10 mil anos atrás, de tipo, como conservar o meu alimento depois que eu o produzi, né? De uma carne, de um vegetal, ou mesmo de uma bebida, como que eu faço para eu conservar? Então, tipo, a gente tinha esse conhecimento, a gente ainda tem, né? Mas quase que foi embora, né? Porque, na verdade, para a indústria é interessante que a gente imagine que é mais seguro consumir da indústria. Pelo contrário, quando você pensa, não é mais seguro. Na verdade, está fazendo mal danado para a nossa saúde e a gente não está vendo. Na verdade, é uma cegueira, né? Nossa. Era uma camuflagem, né? Você não tinha os problemas imediatos de alguns problemas da carne, que antigamente, né, realmente tinha muitos problemas de logística, né? Dificilmente a carne chegava fresca onde devia. Então, era necessário adicionar coisas para proteger. Mas já passou dos limites. Na verdade, hoje, tipo, além de conhecimento, a gente tem outras possibilidades, né? Tem outras tecnologias que permitem que a gente não precise de todo esse aditivo químico que ocorre, né? Sim, O Deguste Serva está até perguntando, né, do vácuo, né? Se o vácuo reduz a criação de micro-organismos, e é exatamente isso, tá? Por falta de oxigênio acaba impedindo oxidação, criação de bactérias, de mofo, qualquer coisa indesejável. Sim. E aí aquilo que você falou do Ramon, né? Vou fazer um adendo. Como que vocês... como que é determinado dentro, tipo, do mundo da charcutaria, quais são os estilos, tipo, determinada coisa é uma salsicha, determinada coisa é uma linguiça, determinada coisa é um patê. Porque na cerveja, a gente, depois a Débora pode falar um pouquinho melhor, a gente tem, por exemplo, o BJCP, que é uma instituição, né, que ela fala quais são as características principais e etc. Existe isso dentro também do mundo da charcutaria? Existe um pouco, é diferente, né? A gente tem muita diferença aí entre países, por exemplo, eu sou francês, uma diferença simples, né? Na França na palavra não existe diferença entre a salsicha e a linguiça, é tudo saucisse. É mesmo? Chama tudo saucisse, você fala salsicha de hot dog, né? Mas chama tudo salsicha. Não tem essa diferenciação das palavras. Mas a gente tem os processados, né? Os curados, os fermentados e os defumados. Basicamente, seriam um pouco essas variações, né? Mas aí depois é muito abrangente. A gente tem charcutarias de muito tipo, né? Tem até charcutaria de peixe. Então... eu já comi aqui no Brasil. Como é o nome do projeto? Amar.
Amar. Meu, mas incrível. Sim, sim, Incrível. fazem Fica a coisas bem dica aí, gostosas. velho. Olha. Então, A realmente Débora ficou com uma é uma carinha de Já, coisa quer. muito já tô abrangente. escrevendo aqui porque a memória não funciona. Mas acho que a gente poderia definir mais ou menos assim, né? Processados, curados e defumados. Então a gente teria as salsichas, né? Salsichas, linguiças, os curados, né? Salame, pastrame, tem presunto, e aí os defumados que geralmente são produtos curados que acabam sendo defumados também. Mas Ou isso, cozido. tipo, seriam umas famílias, né? Tipo, dentro dessas famílias Sim, existem também os produtos que aí, tipo, existe um padrão, tipo assim, ah, um Ramon tem que ser isso, ou um pastrame tem que ser aquilo. sim, então, muitos produtos, por exemplo, acabam tendo denominação de origem controlada, né? Você vai ter os DOCs de cada país, de cada região. Para ser um Ramon, primeiro tem que ser na Espanha. Tem que ser aí, depois você vai ter o Ah, prosciutto, você vai ter o presunto cru. Então, cada região tem um pouco sua especialidade, muitas vezes raças específicas de porco. Charcutaria, geralmente, a gente fala de porco, né? Começou tudo na Idade Média, né, a charcutaria, com simplesmente cozimento, né? Cozimento e conservação de carnes. Daí foi evoluindo, foi captando de todos os países, cada um acabou criando. E tem coisas que acontecem até muito recentemente. Eu estava lendo, agora eu não lembro especificamente do nome, mas de um presunto na Itália que ganhou uma denominação faz menos de 30 anos. Então, se você for ver coisas que fazem há centenas de sim. anos, acabou ganhando uma denominação. Por quê? Porque aí depois acabam surgindo pessoas de outros lugares que vai fazer com qualquer porco, qualquer coisa, e vai chamar do mesmo nome. Sendo que não Sim. pode chamar. A gente estava falando de microflora, né? Então, se você Aham. vai usar uma matéria-prima diferente, vai fazer num ambiente diferente, temperaturas diferentes, umidade diferente, os aromas da natureza, né, ao redor, né, acabam interferindo no sabor do produto final. Nossa, que Então, interessante, porque na cerveja é mais rápido, né? Assim, a catalogação dos estilos é bem achei interessante isso que você falou que são antigos e tipo foi meio que chamaram de um nome nos últimos 30 anos, sei lá. sim. Não, até tinha nome, mas ganhar essa proteção, né, Sim, de ter exato. um selo, de você ter que ter, você tem que cumprir certas normas para você poder utilizar esse nome. Ah, Interessante. basicamente é muito parecido com o do guia, dos guias, né, de cerveja, Uhum. porque você tem que, claro, você pode ter as suas características, mas você tem que estar dentro de algumas regrinhas, entre aspas, né, como a cerveja, tanto por cento de teor alcoólico, sei lá, Session IPA vai de tanto a tanto, uma IPA vai de tanto a tanto, coloração, EBC, né, o IBU é de tanto. Se você foge muito, então você sai desse estilo de cerveja, né? Os guias Isso. servem para isso também, né? Para poder ter uma linha. Porque assim, você pode viajar, fazer. Aí você quer colocar mais pimenta, mais tomilho, usar o terroir daqui, né? Brasileiro e tudo mais. Mas ainda assim é tipo, ela é uma salsicha, ela é né, um pastrame. Sim, Tem sim, que estar sim. dentro Por exemplo, a daquele. gente fala Né? pastrame. Pastrame é feito com peito bovino. Eu falo de bacon. Bacon é barriga suína, né? Mas, por exemplo, a gente está começando a fazer testes de bacon bovino. Que a gente está fazendo com o peito do boi. A gente chama de bacon bovino, mas é bacon? Não é. Não é? Sim, surgiu uma nova coisa. Então, Exato. vamos fazer uma enquete para um nome. Não, vamos fazer uma próxima degustação, porque essa promete. E, cara, eu agradeço mesmo vocês de coração por toda a dedicação, por todo o tempo, por estar aqui na live, por mostrarem o conhecimento de vocês aqui. E assim, tudo, voltando ao início, foi por meio de uma ação social que a gente se juntou
Então, cada cesta que a gente vender de harmonização da charcutaria Table, que foi feita pela Débora, com as nossas cervejas, a gente vai reverter 3 refeições ao centro de São Paulo. E, enfim, é um projeto que a gente começou agora, mas com certeza vai render bons frutos para frente, de a gente fazer eventos juntos. Fica o nosso convite, a Table, a Débora, e vocês sabem que aqui as portas estão abertas, tá bom? Muito obrigado. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Acho que a gente que agradece, né, Charles? Porque foi uma oportunidade super legal de participar desse projeto. É um projeto lindo que só tem a crescer, eu acho. Porque ele, sabe, é só viso bem. Então, assim, a gente está falando de bons produtos que vão reverter em uma ação social onde a gente vai cuidar, onde a gente vai fornecer alimento para pessoas que realmente precisam. Então, é incrível. E Não, fica muito a dica legal para mesmo, quem muito assistiu obrigado. a gente comer, né? Ah, claro, né? Porque a gente falou e todo mundo ficou com vontade, agora tem que comer, né? Ó, a gente vai fazer também umas tábuas aqui dentro do bar, agora que tá aberto, né? Que a princípio a gente não tinha essa ideia de que estaria aberto. Agora que tá aberto, fica o convite para quem assistiu até o final. Quem não assistiu até o final e vier vai também ser surpreendido, né? Claro. Mas, enfim, beijo para vocês, de verdade. Muito amor aí para a semana de vocês, muitas felicidades. E aí a gente vai se ver em breve, com certeza. Com certeza, com certeza. Beijo grande. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Boa semana. Tchau. Boa noite.